Olá, pessoal! Vocês estão no Diário de uma Guerreira. Eu sou a Priscila, apresento esse programa, criei esse canal para falar de artes marciais e aí eu falo sem filtro do que acontece, pelo menos do que eu vivi e do que eu vivenciei nas artes marciais, sem filtros. Não, eu ponho um pouquinho de filtro porque se eu falar tudo, explode, né, o negócio. Mas eu falo praticamente sem filtro, tá? Bom, gente, vamos voltar para a série dos filmes. Eu acho que está sendo bem legal fazer um gancho, pegando os filmes e fazendo uma análise do que eu vivi, do que eu vi nas artes marciais. Quer dizer, eu me baseio em alguns filmes que eu assisti, elementos desses filmes, e eu vou trazendo para vocês um pouquinho do que eu vivi, do que eu vivenciei nas artes marciais, na prática, tá? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou jornalista e eu venho tendo uma grande vivência nas artes marciais. Eu, assim, não é tanto tempo assim, 4 de capoeira, 5 de aikido e aí viajei por outras artes marciais, mas assim, as vivências que eu tive foram intensas. Parece que eu estou há 20, 30 anos nas artes marciais, porque o que eu passei, poucas pessoas passam, tá? O machismo é terrível, o relacionamento com os homens e com as mulheres marciais é complicadíssimo, você demora muito para encontrar um bom sensei, é muito raro, é muito difícil, pelo menos eu tô falando de aikido, tá? E de capoeira também, mas eu tô falando mais do aikido. E na capoeira eu também tive essa dificuldade. Eu acho que é muito difícil você encontrar um bom dojo. Um dojo sério, com um sensei, com uma postura séria, que entenda da arte, muito raro. Até agora eu não encontrei no Aikido. Não encontrei, tá? Mas eu não desisti. Mas você vai tendo uma vivência e você vai entendendo o que é um dojo bom, quais são os elementos que demonstram que aquele sensei é uma roubada. Como eu tive só senseis roubadas, então eu sei quais são os elementos que vão me indicando que aquele sensei não é bom. Estou falando no Aikido, em especial, porque o Aikido é uma arte que tem um marketing muito forte e muitas vezes esse marketing é só uma aparência. Você vai treinar no ambiente, você vê que não é exatamente daquele jeito. Pelo contrário, né? É só um marketing para inglês ver. No Aikido é muito assim. É muito difícil você encontrar um dojo bom, um dojo de fato sério, um sensei que entenda a arte e que tenha postura. É muito raro no Aikido, justamente porque o Aikido tem toda essa elitização e esse marketing forte, que é uma arte iluminada, né? Que as pessoas são equilibradas, espiritualizadas, e não é assim. Quando você está dentro do Aikido e dos dojos, você percebe que não é assim. Não é assim, né? Isso é um marketing para vender a arte. Então tem que saber diferenciar o que é o marketing e o que é de fato o que você vai encontrar na prática. Então as pessoas me perguntam como reconhecer quando um sensei é bom ou é roubada. Bom, eu vou falar alguns elementos, algumas dicas para vocês entenderem, principalmente as mulheres, como perceber rápido quando um sensei e um dojo é uma roubada, tá? É muito machista, dificilmente você vai ter atenção nesse dojo e você vai evoluir, você pode até evoluir tecnicamente, mas o Aikido, ele é uma arte muito complexa e a técnica é um dos pés. Então, se você tiver num dojo que não tem preceitos, você não vê preceitos éticos, postura no sensei e nos praticantes, você não vai conseguir evoluir no Aikido e no caminho. Você não vai conseguir. Você vai evoluir só tecnicamente. Então, vou dar alguns elementos. Primeiro, quando o sensei segura você muito tempo numa graduação. Isso é um mau sinal, tá? Porque muitas vezes o sensei te segura porque ele quer que você tenha frequência no dojo, porque ele ganha. Ele ganha com a sua frequência no dojo. Então, ele fica te segurando. Ele fica te segurando muito tempo numa faixa com a desculpa de que você não está preparada. Só que é o seguinte, o Aikido, ele vai ter muitas repetições, né? Você vai fazer, são poucas técnicas, o Aikido tem poucas técnicas, tá? E depois são variações. Então você vai ficar fazendo aquelas técnicas mesmas, as mesmas, durante todo o tempo, todo o curso do Aikido. Né? Então é estranho o sensei exigir perfeição, até porque não existe Aikido certo e Aikido errado. O sensei mesmo falava, ele ensinava uma técnica que falava, façam do seu jeito, tá? Ele mesmo fazia questão de deixar isso muito claro. Mas muitas vezes no dojo você vai ver o sensei falando ao contrário, por quê? O sensei e os praticantes. Porque é uma jogada comercial,
tá? Então, sensei te segurar muito tempo numa graduação significa que ele não é tão sério. Não é tão sério, tá? Bom, segundo, o sensei, ele ficar te dá um tratamento meio facilitado, tá? Ele não te cobra, ele não te exige na técnica, é tudo muito fácil, ele sempre fala que tá tudo bem, ele não te corrige, ele não pega pesado com você. Isso também demonstra um desinteresse e demonstra mesmo que você está tendo uma vida muito fácil, você não está sendo exigida, né? Então não existe uma atenção dele, né? Ele está te levando, te levando. Muito comum isso, tá? Com as mulheres no Aikido, nos dojos de Aikido, é muito comum, tá? O sensei, pelo menos todos que eu tive, eles davam mais atenção para os homens do que para as mulheres, sem dúvida nenhuma, tá? Sempre. Todos que eu tive eram assim, tá? Eles tinham uma proteção com as mulheres. Isso é negativo para as mulheres, isso é negativo para o teu Aikido. Você não vai evoluir com um sensei assim. Então, isso também demonstra um sensei amador, é um sensei que não tá te dando atenção, não tá te exigindo, tá? Outra coisa, você tá no mesmo patamar que um aluno, um homem, o sensei vai explicar uma técnica e ele olha só pro homem e não olha para você. Ele não se dirige a você. É sempre só o homem, então. Isso também é uma postura ruim, é um sensei roubada, machista, que não leva você em conta. A maioria dos senseis de Aikido são machistas, praticamente todos, né? E você vai ver nessas pequenas coisinhas e nas grandes que eles são machistas, tá? Eles não admitem, eles não assumem, mas eles são. Eles são. Outra coisa, se o sensei e os praticantes falarem o seguinte, que até as faixa preta você tem que entrar numa forma, depois você sai da forma, tá errado. Ele não sabe nada de Aikido, ele nunca leu, ele não entendeu a filosofia do Aikido. O sensei nunca disse isso em livro nenhum, pelo contrário, o sensei ensinava a técnica e falava para os alunos, façam da maneira que vocês quiserem, que vocês entenderam. Inclusive, ele nunca repetiu uma técnica do mesmo jeito, justamente porque ele falava que não dava para fazer uma técnica igual, então logo não dá para entrar numa forma. Né? Se ele mesmo, criador do Aikido, falou que não dá para fazer uma técnica igual, então não dá para não tem forma na técnica. É isso. Eu ouvia isso direto do segundo dojo que eu fiquei, eu ouvia direto do sensei e dos praticantes que davam aula. Faixas pretas que são professores, estão dando aula por aí. Então, se eles falarem, eu nem discutia, porque eu sei que isso é uma jogada comercial, tá? Claro, ele fala para você que você tem que entrar numa forma, porque para você pagar mais aula, decorar as técnicas, que não é decorar, é entender e estudar a técnica, não é decorar, né? E você, porque quanto mais você fica no dojo, mais ele ganha, tá? Então, isso é um sensei roubada. Se ele falar isso, desconfie, tá? Ele não sabe nada de Aikido. Tá cheio de sensei assim, tá? No Aikido, tá cheio. Outra coisa, se ele falar, se perguntar do Hakama e ele falar que as mulheres não usavam Hakama desde o início, ou você usar e as pessoas começarem a ter preconceito, tudo, demonstra que ele não sabe a história do Hakama, tá? Porque o Hakama sempre foi usado por todos desde o início e a retirada do Hakama foi um erro, na minha opinião, porque o ritual era assim, a retirada foi comercial. Logo, está errado não usar o Hakama, mas na maioria dos dojos você vai ver que os senseis tiraram o Hakama de todo mundo e colocam na faixa preta. Por quê? Porque tem gente que fica no Aikido só por causa do Hakama, tá? Só por causa do Hakama. Então é uma maneira dele segurar o aluno. É uma maneira dele segurar o aluno, tá? E a gente não pode ser assim. A gente tem que segurar o aluno porque ele quer ficar na arte, porque ele quer evoluir com a arte, não porque ele quer ganhar um pirulito, que é o Hakama. Sabe, é uma coisa infantil, tá? Eu sempre critiquei isso, mas é uma jogada comercial, tá? Dos senseis, é. Eles não confessam, mas é, tá? Outra coisa, se o sensei virar para você e falar que o Hakama é para preservar as mulheres, fuja desse sensei. Eu tive. Segundo o sensei meu, o japonês sensor, ele falava isso, que o Hakama era para preservar mulheres. Eu até revirava. Meu estômago revirava, porque isso é uma ofensa ao Hakama e às mulheres. As mulheres não precisam de um Hakama para se preservarem. E o que é preservar? A gente não é mumificada. Se eles querem, então põe uma burca, né? Isso é uma ofensa ao Hakama. Isso é uma ofensa às mulheres, inclusive o Shihan Santomé fez um texto enorme criticando os senseis que falam isso, e eles continuam falando. E eles falam coisas piores, hein? Teve sensei já de Aikido que falou pra mim que era pra resguardar a mulher quando ela tá menstruada. É um absurdo.
Juro por Deus, eu tive que tirar da entrevista porque ia ficar mal para ele, para ele. Para vocês verem a afronta, é uma ofensa às mulheres e é uma ofensa ao Hakama, que é um elemento ritual, simbólico, né? Ele é ritual, é um absurdo. E também para as mulheres, direto, para vocês verem o machismo do sensei de Aikido. E não foi um só que falou, não, vários, tá? Fuja desse sensei, esse sensei não sabe nada. Eu tive um sensei que falava isso aí, é claro que não deu certo, não deu certo. Mas acho que por conta do meu canal ele diminuiu, parou de falar essas aberrações, tá? Porque é o seguinte, é muito comum senseis não lerem, não estudarem a arte que praticam, eles analisam só na técnica. Outra coisa, se vocês estiverem num dojo em que vocês veem que tem muito machismo, os homens não se comportam, ficam cochichando, falando mal de mulher em vestiário, fuja também, porque você não tem uma liderança ética no dojo. Porque o sensei tem que coibir esse tipo de comportamento. Se ele não coíbe, é porque ele não sabe o que é Aikido. E ele é machista também, tá? Direto. Conheci vários dojos de Aikido assim, que eles ficam cochichando nas costas das mulheres, né? No vestiário, tá? E o sensei não fazia nada. E ele sabia, ele estava junto, inclusive. Outra coisa, gente. Se você estiver num dojo que você vê piadinhas homofóbicas, piadinhas contra as minorias, saiam. Saiam, porque esse dojo não tem ética, não tem postura, não tem uma liderança ética. O Aikido não permite, a filosofia Aikido não permite preconceito, tá? Não permite. É para todos. É para todos e não pode ter preconceito. Então, fuja. Eu também já estive em vários dojos assim, discuti com o grupo inteiro,